Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos à nova playlist do nosso canal. Eu estou inaugurando aqui essa nova playlist, ó. Essa é a playlist EPICAR, mais especificamente AFA. Então aqui nós vamos resolver comentando questões que caíram nesse concurso. Então você que está se preparando para o concurso da EPICAR AFA, tá certo? Essa playlist é feita especialmente para você. Ou então, caso você conheça algum jovem que vai prestar esse concurso, pode mandar o link dessa playlist aqui que eu vou rechear de questões que caíram nesse concurso aqui. Já temos uma playlist aqui só para a Escola Naval, outra playlist só para a SpaceX, que por sinal ainda estou acrescentando mais vídeos lá. E agora essa aqui é a nova playlist só para esse concurso aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o enunciado. Então aqui diz o seguinte: em um local onde a aceleração da gravidade é g, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito, isso é importante, ao longo dos planos inclinados AC e BC, respectivamente, conforme a figura a seguir. A partícula 2 é lançada do ponto B com a velocidade V0, isso aqui é zero, tá, gente? Isso aqui é um zero, é porque na minha edição ficou desse jeito aqui. E gasta o tempo t para chegar até o ponto C, ok. Considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C, então a velocidade de lançamento da partícula 1 vale... Bom, então vamos lá. Geralmente eu indico aos alunos, quando é uma questão que tem um enunciado grande e que tenha bastante número, fazer um levantamento de dados aqui no cantinho. Mas essa questão ela não falou muitos números, né? Repare bem que os números, na verdade, são indicações da nomeação das bolinhas. Então, o que eu vou indicar aqui, já que ele está falando, né, de plano inclinado tal, é o diagrama de forças. Então, vamos fazer um diagrama de forças para a bolinha 1 e um diagrama de forças para a bolinha 2, ok? Então, fazendo aqui o diagrama de forças, eu sei que a bolinha 1 ela tem um peso, porque esse peso é sempre vertical para baixo, certo? Força-peso não tem muita conversa, é sempre vertical para baixo. E essa força-peso ela tem as componentes, né? Ela tem uma componente para cá, que nós chamamos de Px, e ela tem uma componente para cá, que nós chamamos de Py, ok? Lembrando que são componentes, então a força-peso, na verdade, é a resultante dessas duas componentes aqui. Fora isso, ela também tem a força de contato, né? Ela tem a força normal para cá, ó. Força normal, ok? Porém, essa bola está subindo, nós temos que lembrar que ela está subindo. Então, existe aqui uma força para cá, ok? Essa força para cá aqui. O mesmo vai acontecer com a bolinha 2, mas por enquanto vamos focar só nessa bolinha aqui, tá certo? Só na bolinha 1. Eu fiz o diagrama de forças, então vamos tentar dar uma sistematizada no que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é o seguinte: eu tenho uma força que está acontecendo, que está empurrando, né, essa bolinha, ela não está subindo do nada. Alguma força foi aplicada para que ela suba aqui, né, o princípio da dinâmica, ok? Mas tem algo que está atrapalhando, que no caso é o Px. Então o que está acontecendo é isso aqui, ó. O que está acontecendo é que a minha força resultante, ela na verdade ela está acontecendo em equilíbrio com o contrário do que está acontecendo em Px. Uma força é o produto da massa com a aceleração que foi aplicada, enquanto que o Px, se eu for decompor o Px, né, é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso o ângulo aqui vale 30, tá? Esse ângulo vale 30 e ele é o mesmo ângulo que está aparecendo aqui, ok? Então é esse ângulo aqui, θ. Então a minha aceleração, eu podia até colocar o número 1, tá? Para indicar que é a aceleração da bolinha 1, pronto. Então na verdade ela é menos a gravidade vezes o seno de 30 graus. Então se eu for fazer esse cálculo aqui, isso aqui vai dar menos 10, o seno de 30 dá 1 sobre 2, não é? E isso daqui vai dar exatamente menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Esse menos é simplesmente de acordo com o nosso referencial, tá? Se a gente quisesse, a gente podia até colocar um positivo aqui, mas no final das contas ia aparecer um negativo em outra conta, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ele está no sentido oposto do meu referencial do ponto aqui, ó, esse ponto A, tá certo? Eu acabei passando a caneta por cima do ponto A, mas ele é em relação a esse ponto. Se a gente for fazer um diagrama de forças para a bolinha número 2, então reparem que eu vou ter exatamente as mesmas coisas. Eu também vou ter uma força para cá, eu também vou ter aqui um Px, aqui ó, eu também vou ter um Px.
Então, se eu for usar o mesmo raciocínio, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter que A2 é igual a menos a gravidade vezes o seno de 60. Dessa vez é 60, dessa vez eu estou pegando o lado de cá. Eu usei exatamente o mesmo raciocínio até chegar aqui, só que eu estou começando já a partir dessa terceira linha, né? Uma, duas, três linhas. Pronto, estou começando a partir dessa terceira linha aqui, ok? Se eu for substituir os valores, então eu vou ter menos 10 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso dar uma simplificada e isso vai me dar menos 5 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Já tenho aqui a aceleração 1 e a aceleração 2. Ela é negativa pelo mesmo motivo que a 1 também é, por causa do sentido do vetor. Agora, o que é que nós podemos fazer? Já que nós temos a aceleração, eu posso calcular agora o deslocamento de cada um deles, né? Até esse ponto aqui. Eu vou dar uma arrastada aqui, depois eu volto, tá, gente? Vou dar uma arrastada aqui, vou deixar mais ou menos aqui. Então, eu posso calcular o seguinte, eu posso calcular o deslocamento que foi desse ponto A até o ponto C, e depois o deslocamento que foi desde o ponto B até o ponto C. Vamos fazer esse deslocamento aqui, ó. Então, puxar um pouco mais para cá. Então tá aqui, já até escrevi aqui, ó, calculando os deslocamentos, né? Então vou fazer para 1 e para 2. Então no meu primeiro deslocamento aqui para essa bolinha aqui, eu posso chamar de ΔS, ΔH, enfim. Eu vou ter que a minha velocidade inicial da bolinha 1 vezes t, ela vai ser igual a aceleração vezes aqui o t ao quadrado sobre 2. Ok, até aí tudo bem. Então, se eu for dar uma substituída aqui, então vamos lá, ΔS1, isso daqui é igual a V01, ainda não sei o tempo, então vou botar aqui, sendo que a minha aceleração, vejam bem, ela é menos, né? Ela é negativa. Lembra quando eu falei que caso eu não colocasse o menos, ele ia ter que aparecer em outra equação? Essa equação é essa daqui. Caso eu não adotasse o referencial de subida aqui, eu ia ter que adotar nessa outra equação. Afinal de contas, é uma subida, né? Um desnível que ele está indo para cima. Então, um movimento retardado, ok? Então, a velocidade está para um canto, enquanto que a aceleração está para o sentido oposto. Então, caso eu não colocasse um menos aqui, caso eu colocasse um mais, eu ia ter que obrigatoriamente colocar um menos aqui. Mas, enfim, já está implícito aqui esse menos, só vou substituir, então. Então, vai ficar menos 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, está aqui a minha primeira equação do deslocamento. Agora, fazendo aqui o segundo deslocamento, eu vou então ter o mesmo raciocínio, tá? V0 vezes t. Por que eu não vou colocar um número 2 aqui? Porque eu vou simplesmente seguir a lógica das opções, das alternativas. Reparem que aqui não aparece V02, aparece apenas V0. Então, é isso que eu vou manter essa coerência aqui, tá? Por isso que eu não vou botar V02 aqui, tá certo? Esse V0 é o V0 que aparece aqui nas alternativas. Então, mais uma vez, então isso aqui vai ficar mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer a mesma substituição que eu fiz para ΔS1. Então, V0 vezes t, então menos 5 raiz de 3 e repete o resto, t ao quadrado sobre 2. Bom, vejam bem, eu já tenho aqui a função de deslocamento para movimento uniformemente acelerado. Eu tenho para essa situação aqui, para essa reta, e eu também tenho para essa reta. Beleza, o que é que eu faço agora? E agora o que é que eu faço? Reparem bem, vamos olhar o que a questão está pedindo. Ela está querendo saber o que acontece, qual é a velocidade inicial, esse cara aqui, ó, é isso aqui que ele quer saber. Porém, a questão também fala que essas duas bolinhas chegam juntas ao ponto C. Isso quer dizer que eu tenho que dar um jeito de fazer com que a equação daqui se relacione com essa equação aqui, para que assim, a partir da relação dessas equações, eu descubra quanto vale esse cara aqui, aliás, esse aqui, ó. Pronto, é esse aqui que a questão quer. Então é o seguinte, que tipo de equação eu posso usar para fazer com que essa equação aqui se relacione com essa aqui? Eu posso partir de um princípio trigonométrico que é o seguinte, vamos olhar aqui para esse triângulo, eu tenho um ângulo reto que está apontando para a hipotenusa. Então, se eu escolher, por exemplo, esse ângulo aqui, reparem que eu tenho aqui, em relação a esse ângulo, eu tenho esse cateto oposto e eu tenho esse cateto adjacente, cujos valores eu já sei. Por acaso a gente já calculou, né? Os valores desses catetos aqui, ó. Esse cateto vale isso aqui, ó, ΔS1. E esse cateto vale isso aqui, ó, ΔS2, vale exatamente isso daqui.
Então, uma maneira muito interessante de relacionar essa equação, esse cateto com esse cateto, é fazer a tangente de 60, né? A tangente é o quê? Não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou escrever aqui, ó. Então tá aqui, já até escrevi aqui, ó, pela geometria, já deixei reservado aqui esse espacinho para a gente fazer aqui. Então, como eu estava dizendo, se eu relacionar, então, se eu dividir esse cateto aqui, que eu já sei o valor, por esse cateto aqui, eu vou ter a tangente desse ângulo aqui. E assim eu vou estar relacionando essas duas distâncias. Então, eu vou escrever aqui, ó, vou escrever que a tangente de 60 vai ser igual a ΔS1 dividido por ΔS2. Então, se a gente for dar uma substituída aqui, tangente de 60 vale raiz de 3, não é? Raiz de 3 igual a... Então, no lugar de ΔS1, eu vou colocar tudo isso aqui. Pronto, acabei de colocar. No lugar de ΔS1, coloquei isso aqui, essa expressão, ela está aqui, ó, reescrevi aqui. E aqui embaixo, no lugar de ΔS2, eu vou escrever essa expressão aqui. Bom, está feito. Já substituí. Agora a questão está praticamente feita, né? O que vai vir daqui para frente são relações matemáticas. Porque o que eu preciso fazer é isolar esse cara aqui. Deixa eu até botar uma corzinha aqui diferente. Aqui, eu tenho que isolar esse cara aqui, ó. É tudo que eu tenho que fazer, isolar ele. Somente isso. E a questão vai estar feita, tá certo? Então vamos fazer isso. Eu vou começar pegando essa relação aqui, ó, todo esse denominador aqui dessa fração, eu vou trazer para cá, para esse lado aqui. Como é que vai ficar a minha equação? Deixa eu até puxar um pouco mais para cá. Pronto, vai ficar desse jeito aqui. Bom, então tá aqui, eu vou ter que multiplicar, tá? Vou ter que multiplicar tudo por raiz de 3, para ficar coerente, né? Afinal de contas foi todo esse termo para cá, então vai estar multiplicando todo esse termo aqui. E o outro lado da igualdade eu só repito. Bom, daqui eu vou fazer a multiplicação dos termos, tá? Os meus alunos chamam isso aqui de chuveirinho. Mas enfim. Então eu vou fazer essa multiplicação desses termos aqui. Então eu vou ter raiz de 3 vezes 0t. Aqui eu vou ter 5. Reparem que vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 dá 3. Então eu vou colocar vezes 3, né? Eu já vou colocar logo o resultado aqui, né? Vezes 3 t ao quadrado sobre 2. O resto, para variar, só vou repetir. Então tá aqui, ó. Já peguei o meu termo aqui. Vocês sabem que 5 vezes 3 vai dar 15, né? Ok, vai dar 15. Bom, mas a minha missão ainda não terminou. Minha missão é isolar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então vamos continuar aqui com os trabalhos para poder isolar ele. Eu vou pegar então esse termo aqui, ó. Tá vendo que esse termo aqui? E vou passar para o outro lado. Dessa vez eu vou... Deixa eu logo trocar todo mundo de lugar aqui, né? Então tá aqui, V0, 1 vezes t, vou colocar logo igual, né? Então do outro lado vai ter raiz de 3, raiz quadrada de 3, V0t, menos 15t ao quadrado sobre 2, sendo que dessa vez meu outro termo vai somando. Então tá aqui, beleza? Tá aqui desse jeito aqui. Se eu for interagir esses caras aqui, ó, deixa eu até escrever aqui no cantinho. Se eu for interagir eles dois aqui, ó, vamos interagir só no cantinho aqui, só para também não ficar descendo demais a página. Isso daqui vai dar menos 10, né? Menos 10t ao quadrado sobre 2. Se eu for dar uma simplificada aqui, dá 5, né? Então isso daqui vai dar menos 5t ao quadrado, não é isso mesmo? Então escrevendo aqui, ó, vai ficar V01 vezes t, deixa eu só completar aqui, pronto, vezes t, igual a raiz de 3 vezes 0t menos 5t ao quadrado. Bom, tá quase, minha questão está quase feita. Só para deixar perfeitinho aqui, para ficar mais parecido ainda com as alternativas, eu vou usar aqui o fator comum em evidência. Reparem que o tempo está como fator comum nesse termo e nesse termo aqui. Então, se eu for colocar fator comum em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. Aqui vai ficar o t, abre parênteses, esse termo dividido por t vai dar raiz de 3v0 menos 5t ao quadrado dividido por t dá 5t. Então eu vou ter exatamente isso daqui. É claro que eu vou poder simplificar, ó, eu vou poder simplificar tempo com tempo e vai me sobrar exatamente V01 igual a raiz de 3v0 menos 5t. Então vamos lá, esse aqui foi o meu resultado, já consegui isolar V01. Agora vamos olhar qual é a alternativa que se parece com isso, tá? Deixa eu dar um
um zoom out aqui. A questão ficou um pouco grande, tá? Mas também a minha letra também não ajuda, né? Minha letra é um pouco grande também, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Qual é a alternativa que se parece com isso daqui? Reparem que é a letra A, tá vendo? Ó? Letra A realmente se parece com essa solução aqui. Então eu vou marcar a minha letra A. Tá marcada a letra A. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre a resolução, por favor, postem nos comentários, de preferência citando o minuto, tá? No minuto tal, segundo tal, eu não entendi tal passagem, porque isso me ajuda também a ajudar vocês, ok? E acompanhem a playlist, porque eu vou estar colocando mais vídeos sobre esse concurso aqui, fora os outros também que já estão nas outras playlists do canal. Beleza, galera? Até a próxima e bons estudos!